Que neste momento nós possamos consagrar a Virgem Maria, pedindo a intercessão dela sobre a vida do Anderson. E com a graça de Deus, esse final de semana ele completou mais um ano de vida, mais um ano de caminhada na presença do Senhor. O Anderson que, para mim, tem um papel muito importante desde o início da minha caminhada. Então eu fico até nervosa de estar aqui rezando por ele. Mas eu quero pedir para vocês que com a autoridade que vocês ganharam hoje, com a autoridade do Espírito Santo que vocês receberam hoje, que vocês possam rezar pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua família. Nós te consagramos ao Virgem Maria todo o ser do Anderson, toda a sua vida, o seu ministério, a sua nova missão, Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti, os seus filhos, a sua esposa, a sua casa. Nós consagramos o trabalho do Anderson inteiramente a Ti, Jesus. Que nesta tarde, nesse final de retiro, ele possa ser mais um canal de graça para nós. Que através deles, o nosso coração possa transbordar mais ainda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Levanta sua mão direita bem alta e repita comigo essa oração. Levanta-se Deus. Mais forte. Levanta-se Deus. Intercedendo. A bem-aventurada. Sempre Virgem Maria. Sangue del Arcanjo. Todas as milícias celestes que sejam dispersos dos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Para quem não
nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Aqui ainda não é o nosso tema, mas é a passagem que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, para dizer para cada um de vocês, porque quantos de vocês aqui muitas vezes estão servindo como ministro extraordinário e às vezes estão enfermos, às vezes estão doentes, às vezes a sua casa está em lágrimas e você tem que levar a alegria em Jesus para outras pessoas. E quantas vezes não vem aquela vontade de falar assim: ah, não vou largar tudo, ah não, eu vou deixar, dar a mensagem do Senhor para você. Quem nos poderá nos apartar do amor de Deus? Será que é a doença? Será que é o desemprego? Será que é a dificuldade? Será que é faltando as coisas dentro de casa? Será que é vendo os nossos familiares morrendo no pecado, morrendo na droga, morrendo no vício, morrendo na depressão, na ansiedade? Talvez o seu filho trancado dentro do quarto no escuro com depressão. Talvez você vá dormir com remédio para ansiedade, mas ainda assim o Senhor escolheu você para você levar o corpo dele para aqueles que mais precisam. Então nada nos separará do amor de Deus, nada pode te separar do amor de Deus. Se você cuida de uma pessoa amada na sua casa e ainda assim você tem que deixar para levar Jesus, nada poderá te apartar do amor de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor já trouxe no início dessa pregação, para que você não se esqueça. Para que você não se esqueça que Deus te escolheu. Sabe o que é engraçado? Que Deus tem predileção dos improváveis. Ei, você não é ministro da Eucaristia porque você fala bem, você não é ministro da Eucaristia porque você tem conhecimento, você não é ministro da Eucaristia porque você acha que você já foi coordenador de pastoral, de grupo, de movimento. Não, você é ministro da Eucaristia porque você é improvável. Você só é porque Deus quer, porque Deus te torna ministro da Eucaristia. Não é você que se tornou ministro, é Deus que te faz ministro e ministro extraordinário, para que você possa levar o corpo dele, o sangue dele, a palavra dele, aqueles que mais precisam. Deus tem predileção pelos improváveis. Deus tem predileção por mim e por você, porque sem Deus a gente não vale nada. Muitas vezes eu tenho vindo nas pregações e eu falo: Senhor, graças a Deus, não depende de mim, depende de ti. Porque se dependesse de mim, aqui tem um homem crucificado, aqui tem um homem cansado, muitas vezes de atestado. Eu não tenho direito e privilégio de dar atestado. Quantas missões eu vou? Esse dia eu fiquei 14 dias de atestado, 14 dias pregando. É filho enfermo em casa, você vai. Toda vez que eu saio de casa, eu me preparo para ser a última pregação, porque é lançada a morte todos os dias. Se você não escutou isso aqui não é brincadeira, não. Todo dia, quando a gente sai de casa, não sabe se vai voltar. Recentemente, agora em março, saí para uma missão, ia ter um show do Frei Gilson. Aí eu falei: não, vou preparar minha van, vou para o show do Frei. Aí o sacerdote me ligou e falou assim: ei, seus planos é um, de Deus é outro. Você está indo para o show, Deus quer pregando lá em cima. Foi misericórdia, podia chamar tantos outros, mas Deus tem predileção pelos improváveis. Eu me preparei para ir para lá, sofremos acidente, era para ter morrido eu e minha família inteira. O carro que bateu na contramão foi arremessado em cima da nossa mão, caiu na onde estava a minha perna. Você está vendo essa perna aqui? Ela está aqui porque Deus quer. Porque eu não tirei a perna, não puxei ela para ter decepado. A mulher do outro carro quebrou 11 costelas e a perna. Eu lembro da minha esposa falando que não sentia a perna e que o João estava sangrando muito. Eu quero saber se você está disposto a servir a Deus até a última gota. Sabe por quê? Porque a gente fica colocando o corpo mole, um monte de desculpa, um monte de... A gente tinha que ser chamado a geração da desculpa. Desculpa esfarrapada, porque você foi escolhido como improvável. Deus está te tornando ministro da Eucaristia para levar a palavra dele, para levar o corpo dele, e você
O tema dessa pregação é: vai mais para o fundo e lançar em vossas redes para a pesca. É engraçado porque quando fala vai mais para o fundo, está falando de profundidade. Falar de profundidade é falar de intimidade. É interessante porque quando você tem uma causa judicial, você precisa recorrer a um especialista. Quando você tem uma causa judicial, você recorre ao especialista, um advogado. E o advogado toma questão do pé da causa, não é assim? Quando você está enfermo, você precisa de um médico. E dependendo da sua enfermidade, você precisa de um médico especialista. Então, quando a gente padece, a gente precisa de algo, a gente recorre ao que é um especialista. E aqui é interessante porque essa passagem aqui, ela está em Lucas, já pode pegar, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 8. E a palavra de Deus vai dizer assim, Lucas capítulo 5, 1 ao 8. Estando Jesus indo em dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas ao meio do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando em cima da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram encher ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, exclamando: retira de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Irmão, aqui é engraçado porque eu falava para você que quando você tem uma causa judicial, você procura um especialista, um advogado. Quando você está enfermo, padece aí de uma doença, você procura um especialista médico. Só que aqui é Jesus que fala para Pedro, um profissional da pesca, que após uma noite frustrada, onde ele não pegou nada, Jesus era filho do carpinteiro. Ele fala para Pedro lançar as redes aonde não é o horário, não é o local e não tem ali a credibilidade. Por quê? Porque é o filho do carpinteiro. Será que o filho do carpinteiro entende de pesca? E ali está Pedro, um homem profissional da pesca, porque vive disso. Ele e seus amigos, companheiros, familiares tinham uma companhia de pesca. Só que aqui não é uma pesca comum, aqui é uma pesca milagrosa. Jesus, talvez ali para Pedro, não podia estar ali passando sinais de uma pesca frutuosa, porque não era o horário, não era o lugar apropriado. Mas Jesus é especialista em milagres. Aquela não é uma pesca comum, aquela é uma pesca milagrosa. E se a gente quer um especialista em milagres, só com Jesus. Por isso que a pesca acontece. Acabou. Oi, acabou. A pesca milagrosa. Então Jesus tem a credibilidade dada pelo Pai para falar sobre milagre, porque Ele é especialista em milagre. E aqui nesse tema falando, aonde eu devo lançar as redes? Ei, para você que é ministro da Eucaristia, será que você tem lançado as redes por obediência à palavra? E aqui tem um grande detalhe. Pedro fala em obediência à tua palavra. A gente vai trabalhar aqui dentro desse tema 3 palavrinhas que têm prejudicado o povo de Deus, e para você, ministro da Eucaristia, muitas vezes tem te afastado da presença do Senhor. 3 palavrinhas.
tua palavra, não podemos agir por conveniência. Aqui eu vou te dar um detalhe. Saul no Antigo Testamento foi ungido como rei, mas sabe por que ele perdeu a eleição dele? Porque ele agiu por conveniência. Então você, ministro da Eucaristia, não pode cometer o mesmo erro de Saul e agir por conveniência, em obediência à palavra do Senhor. Olha que interessante, Saul foi ungido e Deus falou para Saul: olha, quando você conquistar determinado povo, tem os espólios da guerra, do combate. Só que tinha coisas que eram consagradas aos deuses e Deus mandava eliminar. Só que Saul agiu por conveniência. Ele falou: nossa, mas esse boi aqui é maravilhoso, o povo está precisando de boi, então vamos levar. Nossa, essas ovelhas aqui são maravilhosas, o povo está precisando disso, então vamos levar. Porque Saul estava agindo de forma conveniente. Até para fazer o bem precisamos consultar o Senhor. Por isso ele perdeu a eleição, porque ele agiu por conveniência. Não podemos agir por conveniência, ainda mais vocês como ministros da Eucaristia. Você não tem que chegar lá no machismo. Quando você for levar para um doente, para um enfermo, quando você for convidado a ir para um cemitério e achar que você tem que fazer, não, você tem que fazer aquilo que Deus mandou em obediência à igreja. Não é ficar agindo por conveniência. Eu acho que é bom fazer isso, eu acho que pode fazer isso. Saul perde a eleição por conta disso. Ele era rei porque ele agiu por conveniência. Quantas pessoas agem por conveniência? Eu acho que não vim fazer desse jeitinho, está encaixando o jeitinho brasileiro e não semando as coisas de Deus. Não podemos agir por conveniência. Segundo a palavra, respeito humano. Quantas pessoas que agem por respeito humano? Você fala: antes, quem que isso tem a ver? Talvez você mesmo. É ministro da Eucaristia, leva Jesus para as pessoas, mas age com respeito humano dentro da sua própria casa e da sua família toda destruída. Você que é um provável ungido e eleito por Deus para levar Jesus, não está conseguindo amar aquele que está dentro da tua casa. Como que você vai amar quem você nunca viu? E aí é muito fácil você chegar e dar um sorriso para uma pessoa que você nunca viu e levar Jesus. E aí você lê as Sagradas Escrituras para aquele idoso, para aquele senhor, para aquela senhora, mas você não lê as Sagradas Escrituras dentro da tua casa. E falando em obediência à tua palavra, sabe o que é interessante? Eu acompanho duas meninas, uma de 9 e uma de 10. Uma fez 10 e a outra fez 11, porque já tem um ano. Eu lembro que eu propus para ela um desafio. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos ler um capítulo da Bíblia por dia. Aí a mais velha, na época eu tinha 10, aí ela fez isso. Faz aí junto comigo assim. Ninguém fez, né? Só alguns. Vamos lá, todo mundo assim. Um capítulo da Bíblia por dia, você faz assim. Uma de 9 e uma de 10. A de 10 recuou. A de 9 começou. Eu vi que era disciplinada, eu passei para 2. Aí ela passou para 2. Aí depois de uns 2, 3 meses, aí eu falei para a mais velha, eu falei: sei café com leite, você não está conta? Ela falou: eu dou conta sim. Eu falei: então bora. Começou, depois passou para 2. Só que chegou nas férias, a mais nova entrou de férias nos propósitos de Deus. E aí a mais velha avançou. Ela começou depois e avançou. São duas meninas que agora uma tem 10 e outra tem 11. Já leram o Novo Testamento inteiro e estão chegando na metade do Antigo. Enquanto você, que já tem muitos mais anos dentro da igreja, você nunca leu o Novo Testamento todo, você nunca nem leu os Evangelhos e ainda tem que proclamar o Evangelho para um idoso, para um acamado, para um enfermo. Se você não tem contato com a palavra de Deus, é em obediência à tua palavra, que palavra? A palavra de Deus. Como que você vai lançar as redes em obediência à palavra, se você não medita a palavra, se você não guarda a palavra, se você não conhece a palavra? E não pode vir um monte de pregador, você pode fazer um monte de mentira, talvez já fez um monte mesmo, mas você tem que tomar atitude concreta. Se você não toma atitude concreta, nem vamos aqui. Se quando você sair daqui você não tem um compromisso, um propósito com Deus, não valeu nada. Então, se uma menina de 9, outra de 10, consegue ler a Sagrada Escritura, sabe por que você não consegue? Você fala assim: eu não tenho tempo. É porque o menino bagunça a casa, é porque eu tenho filho, é porque eu trabalho, é porque eu cuido do acamado, é porque eu cuido não sei o quê. Irmão, você não está precisando de tempo,
precisa de prioridades. Um cristão, eu aprendi isso no início da minha caminhada, ele nunca tem tempo, ele tem prioridades. A palavra de Deus é prioridade para você, não só porque você ministra a Eucaristia. Como você vai falar que você ama Deus se não conhece a palavra dele? Aí tem gente que fala assim: ah, irmão, reza comigo, eu não estou ouvindo Deus. Claro que você não está ouvindo Deus, você nem sabe que é ele. A palavra fala consertar as redes, diz que tinha alguns ali consertando as redes, né? E hoje eu acho muito bonito, tem dias que levantar a galera na madrugada, Instituto Crescent, para poder rezar o rosário, sim ou não? Sim. Quem tem menino pequeno não consegue rezar na madrugada, eu não consigo, já desisti. Eu nem durmo na madrugada, tem bebê em casa, ela acorda mais de 50 vezes, eu acho que eu consigo acordar 3, 4 horas da manhã para rezar o rosário. Esse horário eu vou acordar com ela no bebê, para ver se ela dorme um pouco. Mas aí tem que arrumar outro horário. Mas talvez você já não tenha mais menino pequeno em casa, qual é a sua desculpa? Aqui eu acho muito interessante, porque eu falei que colocar muitas no meu texto, para alguém presta atenção aqui. Tem que colocar muitas pessoas para poder rezar o Santo Texto, o Santo Rosário, o Instituto Crescent também. Sabe o que é aqui? Isso aqui é o resumo dos evangelhos. Como que você vai contemplar o mistério se você não conhece ele? Sabe o que é isso daqui? 10 Ave Maria é o tempo que você tem para mergulhar naquele mistério. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é a sua rede de pesca. Sabe por que você não está pescando? Sabe por que você não está sendo eficaz? Sabe por que você não está sendo eficiente? Porque você não está consertando as redes. Ei, o Santo Texto, o Santo Rosário, essa é a rede que pesca homens. Era de se aplaudir, mas você está com mais sono que tudo. Aplauda. É necessário consertar as redes, senão não tem pesca milagrosa. Porque antes de você levar a Eucaristia, você tem que consertar, tem que descer a rede ali. Como? Você tem que apresentar a sua missão como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como ministro da Eucaristia, para quando você chegar lá, às vezes o seu olhar já vai durar, porque você vai olhar como Jesus olhou, amar como Jesus amou. Você vai levar Jesus, e não é só a espécie, você vai levar Jesus crucificado na tua carne. Está dando para entender? Pergunta, já chegou aí? Aqui é engraçado porque a gente convive e conhece muitas pessoas que falam muito bem de Jesus. Falar qualquer um fala. Eu quero saber se quando for lá na tua casa, perguntar para teu esposo, os teus filhos, se o Jesus que você leva é o mesmo Jesus que você vive. Porque a pessoa vai lá, fala o nome de Deus, cai em pó em casa, xinga todo mundo, quebra o pau, é uma pessoa insuportável. Respeito humano. Quantas pessoas agiram com respeito humano? Aqui eu vou trazer para vocês Eli. Eli era um sacerdote consagrado, era o nome de Deus, só que tinha filhos ali no Antigo Testamento. Tanto é que Samuel, ele é formado por Eli, que aí tem aquela passagem que todo mundo conhece, que fala bem assim: ah, o Senhor me chamou, fala Samuel, Samuel, aí Samuel corre em Eli e pergunta se era ele que tinha chamado. E ele fala: não foi eu. Ele volta a dormir: Samuel, Samuel, ele corre ainda de novo, até chegar a terceira vez. Ele falou: se você ouvir essa voz de novo, você pergunta: fala, Senhor, que eu sei que isso não é assim. Então, se ele sabia que era Deus que estava chamando Samuel, é porque ele conhecia o Senhor, é porque ele tinha intimidade com Deus. Mas sabe o que aconteceu com ele? Morreu ele e a família inteira por conta de respeito humano, porque ele fechava os olhos para dentro da sua casa. Os filhos dele estavam acabando com tudo, eles fingiam que não estavam vendo. E quantas pessoas
façam loucuras. Se você fez a sua parte, Deus vai te honrar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Se tem um homem de oração, uma mulher de oração, Deus vai honrar. Não pode ser só ministro extraordinário que não está com desconhecido. Tem que ser ministro dentro de casa. E aqui está muito homem que não tem vida de oração. A gente escuta e fala assim: ah, uma mulher de oração, conheço um monte. Mas parece que homem de oração não tem. Os homens tudo frouxo, quase nunca reza. Tem tempo para assistir jogo, tem tempo para fazer sei lá o que, mas não tem tempo para rezar um texto, rezar um rosário. Tem que criar vergonha na cara. Você é um ministro da Eucaristia, você tem que levar Jesus. Mas antes você tem que consertar as redes. Você tem que usar as redes para poder pescar. Ser pescadores de homens, de almas, para quando você chegar lá, não é pela tua palavra, não é pelo teu conhecimento, não é pelo teu estudo, não é por tudo aquilo que você já conquistou, mas é em obediência à tua palavra. Eu lançarei as redes, e aí tem a pesca milagrosa. Está dando para entender? Então não podemos agir com respeito, nem dentro da nossa casa, nem em qualquer lugar. Muitas pessoas, viu o padre, aí fala assim, e age com respeito humano, ou por conveniência. Tem gente que só faz bem feito quando o padre está vendo. Ei, você tem que fazer bem feito quando o padre está vendo, quando ninguém está vendo, porque ainda que ninguém esteja vendo, Deus está. Aí quantas pessoas que quer fazer bonitinho, na hora que fulano se canta para o bispo está presente, todo mundo quer servir, todo mundo quer aparecer, mas quando o bispo não está, você está servindo Jesus? Você está caprichando? Você está dando melhor? Ou você só faz para os outros verem? Está dando para entender? Distinção de pessoas. Quantas pessoas têm se acabado? A pesca não tem sido milagrosa, as redes estão estragadas, não conseguem pescar porque distinção de pessoas. Quando chega uma pessoa da alta hierarquia, trata bem, faz assim, faz assado, aí eu gosto de ir na casa de fulano e fica escolhendo aonde quer ir, fica escolhendo aonde vai servir, fica escolhendo o melhor jeito, isso e aquilo aí. Você está ali para fazer a vontade de Deus. Não é o que você acha que é mais confortável, cômodo, mais legal, não. Você acha que é fácil ir para o cemitério você confortar o coração de alguém que perdeu alguém, que está vivendo luto? Aí eu não gosto de pisar no cemitério. Quando é no cemitério, aí você tem que ir lá como ministro, porque o sacerdote não consegue. Aí você logo já fala que não dá, a cabeça dói, o filho, não sei o que, inventa um monte de desculpa esfarrapada. É um sem vergonha. Você tinha que estar descendo a rede para quando for necessário, preciso. Deus escolhe você, que é improvável, tem o poder de capacitar em você. Levar o conforto. Fala assim, no que eu vou falar, não sei, vai chegar lá na hora, Deus vai inspirar o teu coração. Mas para isso, primeiro você tem que rezar pelo teu ministério. Você tem que ter rede para poder pescar. Será que você está descendo a rede? O bônus aqui é o acolhimento. Dentro da igreja constrói muitas panelinhas. Aí tem os grupos do ministro, da Eucaristia. Aí eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, aqui ciclano é chato. Aí aquele BBB, intriga dentro dos próprios grupos dos ministros. Quando fulano de tal fala, quando o coordenador fala, a coordenadora fala, aí fica um monte de guerrinha, de para de besteira. Sabe por que não tem unidade? Porque não tem acolhimento. A pessoa é nova, chega agora, acolha ela com amor. A pessoa é antiga, a pessoa é chata, a pessoa sei lá o que for, acolha ela com amor. Porque só o acolhimento gera unidade. Se não tem acolhimento, não tem unidade. Se você não sabe acolher quem está chegando, quem chegou antes do que você, quem está passando por uma situação difícil, não vai ter unidade. E se não tem unidade, se vocês que são ministros da Eucaristia não conseguem ser unidos e fica com panelinha, com inimigozinho falando mal dos outros, vocês vão falar de Deus para quê? Vocês vão levar Deus para quê? Está dando para entender, sim ou não? Sim. É necessário consertar as igrejas. É
sua alma, na sua mente, no seu olhar, no seu falar, no seu ouvir. Está dando para entender? Sim. A água batendo no pé é vida sacramental. Tem que ter. A pessoa, mas eu sou casada há quantos anos, né? Você continua dando o melhor dentro do seu casamento, amando a tua esposa, amando o teu esposo, caprichando. Tem que caprichar. Eu tenho falado isso onde vou, porque essa é a grande realidade. Quando vai receber visita e a pessoa pega os pratos mais bonitos, monta a mesa. Por que você não faz isso com o teu marido, com a tua esposa? Por que você não capricha os de dentro de casa? Só por quando vê os de fora. Você convive, a tua esposa que te atura todo dia. É o teu esposo que te atura todo dia. Capricha para eles. Porque se você convive com Jesus e revela Jesus ali, no simples, no pequeno, onde ninguém está vendo, quando você come nisso, aí tiver que levar Jesus, sim, você vai levar Jesus porque você convive com ele todos os dias. Você capricha todos os dias. Quando a água bate no joelho é vida de oração. Está entrando, está entrando em águas mais profundas. Você vai dando passo, a água vai subindo. Isso é adentrar em águas mais profundas. Vida de oração. Ministro da Eucaristia sem vida de oração. Você é maluco, louco. Vida de oração. Você tem que ter intimidade com Deus. O Deus você vai levar. Talvez a sua perna não treme mais, porque no início tremia. Quando você teve que abrir o sacrário pela primeira vez, talvez sua mão tremia, talvez você suava frio, talvez você arrepiava, talvez isso não tem mais. Claro, você vê aqui Elias, diz que Elias estava em cima do monte, e primeiro vinha o furacão, primeiro vinha a ventania, mas Deus não estava lá, Deus estava na brisa suave. Talvez agora a sua intimidade com Deus é na brisa suave, talvez você não está vendo, talvez você não está arrepiando, talvez você não está tremendo a perna, mas você sabe que Deus está ali. Essa é a brisa suave, essa é a intimidade. Porque tem gente que fala assim, eu perdi a sensibilidade para o sagrado. Tem gente que perdeu mesmo. Não é nem perdeu quem nunca teve. Nunca teve. Nem perdeu quem nunca teve. Mas claro, com o tempo talvez a sua perna não vai tremer mais, a sua mão não vai tremer mais. Mas ainda assim você crê e capricha com Jesus todos os dias, porque você sabe que Ele sabe. Vida de oração tem que ter intimidade, tem que rezar, tem que consertar as redes, tem que pegar o seu texto, o seu rosário e rezar todo dia. Não é só, não vou rezar hoje, porque hoje eu tenho que levar para a dona Amélia, para a dona fulana, para a dona ciclana, aí reza aquele dia. Aí nos outros reza. Isso é entrar em águas mais profundas. Aí fala que depois a água bate no quadro, quem não sabe quem está com escolhas. Tem que tomar escolhas. Como você vai entrar em águas mais profundas? Fazendo as escolhas antigas. Repita comigo, as mesmas escolhas. Mais forte. As mesmas escolhas. Produzem os mesmos resultados. Não adianta nada você falar águas mais profundas. Eu já tenho 30 anos de caminho. Eu já tenho 20 anos que eu sou promessa. Você pode ter quando você quiser. Quando chegar lá no céu, Deus vai ver se você viveu santamente ou não. E aí consumou esse céu e tobogã. Aí você levou Jesus para todo mundo, para você mesmo não conviveu com Jesus, não amou Jesus, não lançou as redes, não sabe. Tem obediência à palavra de Deus, você nem conhece ela. Vai falar, Jesus, mas eu servi no Mércia, você vai servir lá no tobogã. Está dando para entender? Tem que fazer escolhas. A gente precisa abrir espaço. Aonde eu tenho ido?
Aí o mesmo ministro da Eucaristia que leva Jesus sai fora de si quando enche o caneco de cachaça e sabe quem está lá? Abre espaço para Jesus. Você precisa tomar decisão. Ou você é crítico, ou você é frio. O mundo é. Ou você vive pela carne, ou você vive pelo Espírito. Agora no meio do caminho dá para ver. Então quando você adentra em águas mais profundas, você precisa fazer escolha. E fazer escolha é escolher entre coisas boas. O que é ruim faz mais que a obrigação do lado do mundo. Agora quando fala escolhas, é você escolher entre coisas boas. Por exemplo, hoje eu fiz uma escolha. Eu deixei a minha família, que é uma coisa boa, e eu amo, para poder ganhar a sua alma, o seu coração. Está dando para entender? Isso é fazer escolhas. E muitas vezes eu dou não. As pessoas me chamam, eu dou não. Por quê? Porque eu quis a minha casa, o meu matrimônio, a minha família. Não adianta nada você ser um excelente ministro, celebra a palavra, vai lá e trabalha ali aquele evangelho para aquele enfermo, aquele acamado, muito bem. Se você não está dando o melhor dentro da sua casa, não dá para ver. Você só é um servidor e precisa ganhar o ouro. Nada vai entender? Sim. É verdade. É ou não é? Ah, fala bonito lá fora, não te quero para cá. Emprestado. Aí disse que ela não bate no patrão. O patrão escolhe, porque abre espaço para Jesus. Quer ser cheio de Deus? Abre espaço para Ele. Aí no início, você vai largar o que não presta. Não faz mais que a tua obrigação. Depois você vai ter que largar a coisa que você gosta. Você vai ter que deixar muitas vezes o teu descanso para poder servir. E obediência a tua palavra. E obediência a tua palavra. Se você para de olhar para Jesus, perde o sentido do teu chamado. E depois diz que é